Bom, se você quer saber um pouco mais de como é ter a doença de Guillain-Barré, ou se você nem sabe o que se trata essa doença e ficou curioso, fica comigo que depois da vinheta eu vou contar pra vocês como foi todo esse processo que eu passei de enfrentar essa doença e de agora estar 100% recuperado, né? Bora! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Medversitário. Eu me chamo João Vitor, sou estudante do quarto período de Medicina da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. E bom, hoje aqui no canal eu queria falar de um assunto assim mais pessoal para vocês, que tem a ver, lógico, né, com a faculdade de Medicina, que é o assunto aqui do canal junto com preparação para vestibular, né? Mas é um assunto pessoal porque eu não tô falando de um paciente, não tô falando de algo que aprendi na faculdade. Vou falar de hoje algo que eu passei na pele, algo que eu realmente tive, e é uma experiência assim, que você vê que o que você está aprendendo na faculdade é real, né? Você vai se formar para ajudar pessoas reais que estão ali com algum problema, igual você teve. Então, bom, no começo do vídeo eu vou falar um pouco sobre como é a doença, o que causa ela, os sintomas, os tratamentos possíveis que a gente tem hoje. E depois eu vou contar mesmo o que aconteceu comigo, assim, desde o começo, como eu descobri e tudo que eu fiz até chegar nesse momento de agora, né? E eu estar recuperado. Bom, então o que é essa síndrome de Guillain-Barré? É uma doença autoimune. Então o que isso significa? Que o seu próprio sistema imunológico, seu sistema de defesa, começa a atacar as suas células, especificamente os nervos. Um termo técnico para essa doença que pode ser chamado é polirradiculopatia ou polirradiculoneuropatia aguda, né? Que é uma doença que está atacando as raízes dos nervos periféricos, mais especificamente a bainha de mielina desses nervos. Então, o sinal elétrico, o seu movimento vai ficar prejudicado por conta desse ataque, né, do seu próprio sistema de defesa contra as suas células. Então vamos lá, como que você pega essa doença, entre aspas, né? Na maioria das vezes, ela vai ocorrer depois que você tem ou uma infecção viral ou uma infecção bacteriana. Então se você teve aí uma virose que vai te dar diarreia, vômitos, náusea, tontura, febre, esses sintomas assim de viroses comuns mesmo, do nada, sem nenhum motivo aparente, pode ser que desencadeie uma síndrome de Guillain-Barré em você, né? Não tem nada comprovado de, assim, fatores que são agravantes, determinada faixa etária ou determinado sexo. Por enquanto, nada é provado que a prevalência dessa doença seja maior em determinada população, né? Então é totalmente aleatório mesmo, depois de qualquer virose, você pode pegar essa síndrome de Guillain-Barré, né? Mas também não precisa ficar assim assustado toda vez que você tiver essa virose, uma infecção bacteriana ou por vírus, porque assim, é uma doença extremamente rara, é mais ou menos em torno de 3 casos em 100 mil pessoas. Então aí, se você está numa cidade de 200 mil habitantes, provavelmente no ano inteiro... Ah, eu esqueci de falar que isso é em um ano, né? Então provavelmente se você está numa cidade aí de 200 mil habitantes, que era o caso da minha, provavelmente 4 ou 5 pessoas no ano inteiro que vão ter essa síndrome só, né? E aí, beleza, você teve uma virose, aconteceu de dar o Guillain-Barré, como você vai descobrir quais são os sintomas que você sente? Então, o sintoma mais característico é uma fraqueza muscular ascendente. E o que quer dizer isso? Começa nos membros inferiores, então na perna, e vai subindo, podendo ficar só nos membros inferiores e subindo no sentido de ir do pé para a panturrilha, para a coxa, e também pode ser que atinja os membros superiores e até em casos mais graves pode atingir seu trato respiratório, que aí você não consegue fazer força com o diafragma e os músculos da respiração para respirar e aí precisa de ajuda, de respirar no ventilador, que esses são os casos mais graves, né? Bom, aí sobre os tratamentos que a gente tem disponíveis, o que acontece pode ser o seguinte: você pode ser tratado com imunoglobulina humana, que são anticorpos, né? Então, qual é o conceito, qual é a ideia por trás disso? Os anticorpos que vão injetar em você, que vão ser medicados para você, eles vão atacar os seus próprios anticorpos que estão atacando a sua célula. É um pouco complicado para explicar, mas é como funciona toda doença autoimune. Os seus anticorpos do seu próprio corpo, do seu sistema de defesa, vai reconhecer os nervos, nesse caso de Guillain-Barré, né, como um corpo estranho que não devia estar dentro do seu organismo. Então, assim, o vírus, depois de te atacar, te fazer dar aquela virose, ele meio que se repousa ali sobre as suas raízes nervosas e o seu anticorpo começa a atacar as suas próprias células, os seus nervos. Então o anticorpo que você tomar, ele vai atacar os anticorpos seus que estão atacando as suas células, deu para entender? Então basicamente isso que consiste o tratamento, né,
para você tomar a imunoglobulina quando você tem Guillain-Barré. Mas podem ser realizados também outros tipos de tratamento, como uma plasmaférese, que basicamente eles vão filtrar o seu sangue fora de você, parecido com hemodiálise, assim, uma máquina de hemodiálise, né? Você vai é uma máquina que aí vai tirar o seu sangue e vai separar a parte vermelha, que é a parte da hemoglobina, da parte que transporta o oxigênio, do plasma, né, que é a parte das células de defesa, que é onde estão os seus anticorpos. Então, ele vai separar esses dois componentes do seu sangue e vai tentar limpar, filtrar esses anticorpos que estão te causando mal. E depois disso, o sangue retorna para você, para lógico, você não sofrer com uma hemorragia, perder sangue, né? Outros cuidados também que é possível de você precisar de ter, é igual eu falei, intubação e ventilação mecânica, né? Já, se o seu caso for muito grave e você não estiver conseguindo nem fazer força para respirar. E depois, vamos supor que você está curado, que não está mais atacando as suas raízes nervosas, se o seu corpo não se recuperar automaticamente, também é recomendado fisioterapia para você poder voltar aos seus movimentos normais, né? Também, se não for possível fazer a plasmaférese, que é separar o seu sangue, você pode fazer a transfusão de sangue também de uma outra pessoa, né? Só que aí é mais complicado, não é muito usual, é só se no lugar que você tiver não for disponível fazer a plasmaférese, né? Que é um procedimento melhor, porque você não vai precisar de receber células de outra pessoa, sangue no caso, né? E também você pode economizar uma bolsa de sangue que às vezes outras pessoas precisariam, né? Uma pessoa que chegou de um acidente, está sofrendo de hemorragia, ela não vai precisar de uma plasmaférese que você, que está com Guillain-Barré, poderia fazer. Ela sim está precisando da transfusão da bolsa, então caso tenha como fazer a plasmaférese, a transfusão não é uma opção, não. Mas vamos lá então, que isso tudo é o que está na bibliografia, é o que está na internet, é o que eu vi num congresso que eu fui até depois de passar por isso. Mas agora eu vou contar para vocês a minha história desde quando começou até hoje, né? Eu poder falar que eu tô 100% de novo. Bom, perto do Natal, assim, do ano passado, eu tive um episódio de uma virose, de uma infecção viral, né? E já começou estranho por aí. Eu comecei o primeiro dia com uma febre e, assim, eu sempre fui uma pessoa que, sempre quando passava mal, tomava remédios, os sintomas diminuíam, ficavam mais enfraquecidos. E, curiosamente, desse dia, eu tava com uma febre, acho que era de uns 39 graus, assim. E mesmo tomando os remédios que eu sempre tomei e sempre fizeram passar esse tipo de sintoma quando eu tinha virose, a febre permanecia e uma sensação de dor nas articulações, mas não era exatamente dor, era uma fraqueza misturada com dor, assim, que me fazia não ter muita vontade de fazer as coisas, mas não era um mal-estar, uma fraqueza simples, era uma coisa diferente. Então eu tive esse primeiro dia aí com uma febre, vamos dizer, a pior que eu já tive na minha vida. Não a intensidade, assim, do grau da mais quente, eu não sei se eu já tive febre de 40 graus, mas de uma febre que mesmo com remédio não passava. Passado esse dia, eu enfrentei uns praticamente 4 ou 5 dias de uma diarreia que também, curiosamente, foi a mais forte que eu já tive na minha vida. Era assim, uma coisa que anormal, nunca tinha passado por isso. Eu comia, eu já tinha vontade de ir no banheiro, principalmente nos 2 primeiros dias. Como eu falei, era época ali de Natal, Réveillon. Eu tinha ido pra praia, mas assim, eu ficava até meio desconfortável de sair da casa de onde a gente estava para ir pra praia, pra areia mesmo, né? Porque eu sabia que lá ia me dar vontade de ir no banheiro. Então assim, era só eu comer que dava vontade de ir no banheiro. Às vezes eu nem precisava de comer, eu tinha acabado de ir no banheiro, tomava banho e já dava vontade de ir de novo. E no primeiro dia dessa diarreia, eu tive a pior cólica da minha vida. Na verdade, eu não lembro de outra vez que eu tive cólica, mas era um negócio assim extremamente que incomodava. Eu passei esse dia todo com febre, né, e acordei com essa diarreia e essa cólica. No primeiro dia foi mais a cólica que me incomodou que a diarreia tava normal, assim, de outras vezes eu já tive diarreias assim, de ir no banheiro umas 3 vezes ao dia, vamos botar. Mas a cólica tava insuportável, de meia em meia hora, vamos botar assim, vinha uma fisgada assim que eu não aguentava na barriga. E nos outros dias, essa diarreia incontrolável. Mas até agora que eu falei, nada ainda é Guillain-Barré, foi uma virose que eu tive. Mas assim, eu achei estranho porque todos foram sintomas que eu considero assim, o mais forte que eu já tive na minha vida. Nunca tive assim, uma virose que me pegasse tão forte, né? Sofri com cólica, uma diarreia tão pesada, uma febre que não abaixava com remédios. Mas enfim. Aí na primeira semana nesse ano, já em janeiro, eu notei algo assim, diferente. Se eu conseguir recuperar aqui no meu celular, eu vou mostrar vídeos que eu gravei na época, mas meio que eu sentia meus músculos tremerem. Eu tava assim, parado, e meu músculo tava tremendo. Isso já aconteceu algumas vezes comigo, às vezes eu tava parado, quieto assim, deitado, dava uma tremidinha, ou depois de um exercício, né, às vezes na academia,
depois que você faz muito peso, ou você volta depois de muito tempo, fica tremendo assim o seu músculo, mas assim, tava demais e tava toda hora. Nisso eu voltei pra cá onde eu moro, né, pra estudar, porque tinha tido basicamente umas mini fériasinhas de 2 semanas pro Natal e pro Réveillon. Então eu voltei pra cá, onde eu moro, pra estudar, onde eu faço faculdade. E assim, tava insuportável essas tremulações, essas fibrilações, de incomodar pra dormir. Eu deitava pra dormir, tentava relaxar e tremia tanto em todo o corpo que eu não conseguia relaxar, fechar o olho e pegar no sono, sabe? Então mais ou menos com uma semana assim de tremendo, que começou nas pernas e depois foi pros braços e eu tremia em todo lugar. Eu procurei o médico porque assim, já não estava normal há muito tempo e já estava incomodando nessa questão de dormir, de fazer qualquer coisa e não conseguir parar de tremer. E para vocês entenderem, não era um tremor assim de frio, que se a gente se enrijecer, se a gente forçar, a gente para de tremer. Era um tremor involuntário, que não tinha como eu fazer parar. Aí indo no médico, a primeira hipótese deles, que tem que ser realmente a primeira hipótese mesmo, porque igual como eu falei, essa doença de Guillain-Barré é uma coisa assim muito rara, que acontece no ano 3 vezes em 100 mil pessoas. Então a primeira hipótese dele foi que depois de um episódio de diarreia assim agressivo que eu tive, que ocorreu um desequilíbrio ali eletrolítico dos meus íons e por isso que estava ocorrendo alguma interferência ali no processo de contração muscular e tal. Então eles me mandaram fazer o exame de sangue, só que o resultado deu tudo normal, o que me deixou assim um pouco até preocupado, né? Porque se tivesse dado o resultado anormal, né? Significaria que a hipótese dele estava certa e que é a hipótese mais comum, mais fácil de tratar, né? Se eu tivesse com desequilíbrio de potássio, de cálcio, era só eu fazer uma suplementação que naturalmente essas fibrilações iam acabar, né? Bom, mas aí nesse meio tempo foi quando eu, assim, senti algo que foi muito estranho, quando eu tava na academia fazendo esse exercício aí de elevação da panturrilha, né? Quando eu fui subir, assim, meio que eu não senti o meu músculo da panturrilha. Parecia que quando eu fui fazer a força que eu sempre faço, no movimento que eu sempre faço, o músculo não tava lá e eu quase meio que caí. Se eu não tivesse perto da parede para escorar nela, eu teria caído ali e eu não comecei a não entender o que estava acontecendo. Comecei a não pegar os pesos que eu pegava nos exercícios. Começou nas pernas e aí depois até em exercício de braços eu já não conseguia mais ir na academia e fazer o treino que eu sempre fazia. Exercício que eu pegava 50 quilos, eu tava pegando 25 e nem assim na primeira série já tava cansando. Mas não era um cansaço de cansar de tanto que você faz, é de não conseguir mesmo puxar. Parecia que sua força sumiu, seu músculo tava lá com a metade da capacidade, ou que ele nem existia. Então depois, né, disso, eu fui encaminhado pro neuro, que esse primeiro médico que eu fui me encaminhou, né, porque se ele já viu todos os sintomas que eu tinha e não tinha nada de problema no meu exame de sangue, não tinha desequilíbrio nos meus íons e tal, então provavelmente era algo neurológico, né, dos nervos, que aí eu fui encaminhado pro neuro, que ele chegou lá, eu contei o que eu estava sentindo, o que tinha acontecido. Ele fez alguns testes, alguns exames em mim e me pediu para fazer uma ressonância magnética e também uma eletroneuromiografia, que são exames para descobrir se realmente é síndrome de Guillain-Barré, né? Na hora, no consultório, ele não chegou a me falar que estava suspeitando, pode ser isso e tal. Eu achei assim, até ruim, mas eu tenho médicos na família e tal, então a gente meio que já estava discutindo isso. E se for para ser sincero, teve um dia que até eu meio fiquei com medo disso. Mas aí, depois que ele me pediu para fazer esses exames, eu tava, como eu disse, aqui na cidade onde eu moro atualmente, né? Faço faculdade. E isso era mais ou menos 9, 10 de janeiro. E lá pro dia 17, 18, 19, assim, não lembro as datas exatamente corretas. Mas eu entraria de férias, assim, definitiva. E voltaria pra casa dos meus pais, pra cidade onde eu sempre morei, né? Então, por já ter médicos na família lá, e lá ser mais fácil, porque aqui eu tô sozinho, não tenho carro, lá seria mais fácil, a gente decidiu esperar eu chegar pra fazer os exames e tudo lá. Então, passaram esses dias aí até eu entrar de férias, eu senti que não melhorou, mas também não houve uma piora da fraqueza dos sintomas, não. Aí, tendo feito os exames, eu fui num outro médico agora na minha cidade, uma outra neurologista, que ela fez vários testes em mim, repetiu vários exames, e por mais que ela não tenha conferido 100% de certeza o meu diagnóstico de Guillain-Barré, ela discutiu comigo uma abordagem que ia me tratar como se fosse. Porque o Guillain-Barré, ele existe em 4 tipos. Um tipo que só tem comprometimento motor, que é o que eu estava tendo, eu não tinha comprometimento sensitivo nenhum, todos os meus reflexos estavam totalmente preservados, apenas a minha força, o comprometimento motor, o tônus na hora de fazer o movimento que estava comprometido, ele é o tipo mais raro. Então assim, além do Guillain-Barré ser uma doença já rara, esse tipo que eu tive é o mais raro e é o que deixava mais sequelas. Então assim, depois do tratamento já feito,
é o mais, assim, provável da pessoa ter algum déficit ainda e ficar alguma fraqueza, não voltar 100% ao normal. Então ela falou que pela minha idade, pelos sintomas que eu estava sentindo, que são característicos da fraqueza ascendente, começa nos membros inferiores, na perna, vai subindo, que muito provavelmente poderia ser Guillain-Barré. Tiveram alguns resultados de alguns exames que eu fiz que não davam aquela certeza que precisava, mas justamente pela minha idade, por tudo e tal, decidimos tratar como se fosse Guillain-Barré, para caso se fosse, que era quase certeza, eu poder tratar o quanto antes e ter as mínimas chances possíveis de ter alguma sequela, né? Aí eu vou confessar pra vocês que eu fiquei um pouco apreensivo, assim, de ter que ser internado, porque lá no consultório ela falou, você vai ter que ser internado, vai ter que fazer um monte de coisa e tal, vai ter que tomar a imunoglobulina por 5 dias. Então isso foi numa tarde, eu já tinha feito a eletroneuromiografia, né, que eu disse, e uma ressonância. Aí mais tarde um pouco desse dia, eu fiz uma outra ressonância, e no outro dia de manhã eu já estava sendo internado para começar logo o tratamento. Antes eles pegaram uma punção de líquor, que injeta uma agulha assim na minha coluna, praticamente a anestesia de cesárea, que é uma agulha assim também. Só que na verdade eles foram tirando ali líquido da minha coluna, porque determinado resultado lá que você desse muita proteína, não lembro direito, significaria tipo quase 100% certeza que é Guillain-Barré. E igual eu falei, várias coisas indicavam, a minha clínica, a minha história indicava que era Guillain-Barré, mas alguns resultados de alguns exames não deram essa confirmação 100%, como esse do líquor aí. O resultado não foi uma coisa assim que falou Guillain-Barré, mas também por tudo que estava acontecendo e o tratamento ter sido feito para Guillain-Barré e hoje eu estar bem, significa que realmente era então, né? Mas aí então tá, fui pro hospital, fiquei 5 dias lá, e o que basicamente eu tinha que fazer? Eu tava bem, não tinha nada assim, fora a fraqueza das pernas, né? Eu esqueci de falar, mas o que eu não conseguia fazer basicamente era subir escadas, subir morros, andar. Se fosse normal, caminhada, eu quase não tinha interferência. Agora, na ponta dos pés eu não conseguia, era tipo zero. Eu tentava ir pra ponta dos pés, igual no movimentos que eu falei do exercício da academia, e não conseguia. Se eu tentava dar 2 passos na ponta do pé, eu já caía. E correr também eu não conseguia. É assim, extremamente curioso, e agora, né, que isso já passou, é engraçado falar disso, porque é uma sensação assim que eu não consigo explicar, é estranho, porque eu sei como eu sempre fui, eu sei como eu tô agora, consigo fazer todos os movimentos, graças a Deus, só que na época eu não tava conseguindo, eu não conseguia, era engraçado assim, a gente ria pra não chorar, porque era uma sensação que não dá pra explicar, é meio que você não tem força, sua perna, o seu músculo não tá ali pra fazer força na sua perna. É algo assim, que eu nunca senti antes e espero nunca mais sentir na minha vida. Então lá no hospital, eu tava bem, fora isso, né? E o que acontecia? Eu tomava soro na veia pra o medicamento não, assim, engrossar muito o sangue, então o soro servia pra diluir. Isso fazia, assim, eu ir no banheiro muitas vezes, que incomodava, porque como eu tava tomando soro e tava na máquina também da imunoglobulina, tinha que ficar andando com aquele varal, assim, pedestal, que pendura as coisas, né? E aí dava muita vontade de ir no banheiro, e à noite era enjoado. Só que falar da noite é falar da bombinha para tomar imunoglobulina. Porque são 5 frascos que a gente tem que tomar por dia. E cada frasco, mais ou menos, você toma ele por 1 hora. Só que, pra quem já viu aí aquelas bombas, é a mesma de quem toma medicamento de quimioterapia. Ela às vezes dava bolha no medicamento e toda hora era um barulho insuportável, que eu sonhava com esse barulho, tinha pesadelo com esse barulho quando eu tava no hospital. Principalmente porque no dia que eu cheguei, a gente foi começar esse tratamento tarde, então eu só fui terminar ele 3, 4 horas da manhã. Então toda hora que tinha que trocar o frasco, eu tinha que acordar, fora todas as outras horas que aquela bomba dava bolha e o medicamento ficava pitando muito alto e tinha que trocar, azar muito mais do que quem tava comigo no quarto ao lado e tinha que ficar ouvindo isso, né? E pra mim que, tipo assim, os 2, 3 primeiros dias eu não tava conseguindo dormir direito. Aí, à medida que os dias foram passando, o começo do primeiro frasco foi sendo adiantado no dia para ele ficar mais cedo, para no domingo, que foi o último dia que eu fiquei lá, eu comecei, acredito que às 4 horas da tarde e eu acabei às 10. Então, para eu conseguir ter alta no domingo mesmo, a gente foi fazendo isso para eu conseguir dormir melhor, não invadir tanto à noite os medicamentos, e também para eu poder ir embora já no domingo, e deu tudo certo. Eu consegui tomar os 5 frascos, eu fiquei no hospital por 5 dias tomando, né? E eu também tomava uma vez por dia uma agulhada de enoxaparina, que é um anticoagulante, né?
Eu acho que é pra, como eu ficava deitado, o medicamento também podia engrossar o sangue, como eu falei do soro, pra não acabar criando trombos ou êmbolos ali nos meus vasos, né? Acho que é meio protocolo, procedimento pra quem vai ficar internado por alguns dias. Então essa foi a experiência dentro do hospital. Eu nunca tinha ficado internado antes. Então, como eu falei, antes deu uma sensação assim de meio que medo assim, ruim de ter que ir pra lá. Durante o hospital, a única coisa que era ruim, que eu não gostava, era dessa injeção de enoxaparina, porque doía muito, principalmente um dia que o técnico que foi aplicar, ele botou de uma vez só a agulha, ficou doendo uns 20 minutos. Quando você bota mais devagar assim, a dor ela é mais espaçada, tipo, dói em mais lugares, só que é uma dor controlável, vai ficar doendo ali, mas é o abdômen todo, uma dor moderada, leve. Agora, quando você aperta tudo assim de uma vez, eu não sei explicar, não sei se a enoxaparina ela é viscosa, eu não sei, procurei saber, mas ela, quando espalha pelo abdômen assim, dá uma dor. E quando bota tudo de uma vez, parece que tudo ficou concentrado ali e doeu demais nesse dia. E aí esse foi o segundo dia. Depois, no terceiro, no quarto e no quinto, eu fiquei meio com trauma dessa injeção, mas aí eu pedia pra colocar devagar e nunca doeu não, igual o segundo. Então era mais a apreensão de chegar a hora do dia que eu ia tomar essa injeção. Teve essa questão do remédio, de eu sonhar com ele depois semanas, de ele ficar apitando e dar bolha e não dar certo e ter que ficar chamando o técnico para trocar. Mas no final, agradeci que eu tive a oportunidade de ter acesso a esses medicamentos, a ter acesso a um tratamento. Aí lá no hospital, né, eles me explicaram que o tratamento assim não era imediato, você podia até ter efeitos ali imediatos, ver melhorando, o médico vinha me ver todo dia, perguntava como que eu tava, se tava melhorando, mas eu fui perceber assim mudanças de 7 a 10 dias depois do tratamento, de eu ter saído do hospital, né, de eu ter tido alta, e foi voltando aos poucos. Eu senti, primeiro eu não tava com dificuldade para subir escada, depois eu fui vendo que eu conseguia ficar na ponta do pé, aí depois eu fui vendo que eu conseguia andar na ponta do pé, conseguia correr, e agora, graças a Deus, eu tô 100%, sem sequelas, sem nenhuma lembrança física, né, do que eu passei, só as lembranças que estão na memória agora que eu tô contando pra vocês. E é isso, sou muito agradecido que tenha dado tudo certo, né? Por mais que o tipo do meu Guillain-Barré foi o mais raro e o que mais tinha chance de ficar sequela, eu não fiquei com nenhuma. E também, assim, o que foi muito bom é que meu Guillain-Barré eu considero até leve, eu considero que eu tive sorte. Porque, como eu disse lá no começo do vídeo, tem pessoas que a fraqueza é grande, elas não conseguem nem fazer força para respirar, não conseguem ter força no músculo de diafragma para fazer a respiração. E precisam de ficar entubadas, precisam de ficar com ventilador, né, para poder respirar. E aí é um tratamento mais demorado, é uma recuperação mais demorada. E eu fico feliz, assim, na hora ali que eu tava vivendo, parecia a pior coisa do mundo, eu não sabia o que fazer, era uma coisa nova, uma coisa desconhecida que dava medo. Mas que, parando pra pensar hoje, foram ali 5 dias que eu fiquei dentro do hospital, depois de um breve tempo voltou tudo ao normal, e hoje eu tô aqui como se nada tivesse acontecido, sem sequela nenhuma, graças a Deus, e sem sentir nada também, porque só uma curiosidade, não tem dor nenhuma em Guillain-Barré, é só mesmo, você não consegue fazer os movimentos, porque seus nervos estão sendo atacados ali, mas em questão de dor é assim, indolor, não sente dor nenhuma não. Bom, mas então o vídeo de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado aí do meu depoimento, da minha história, de saber mais sobre essa doença, de como é o tratamento, né, de como realmente funciona, porque uma coisa é a gente ler ali, os sintomas, o tratamento e tal, outra coisa é tipo assim, uma pessoa que realmente passou, falar os mínimos detalhes de como da ressonância, que tem que ser feito com contraste, que vão aplicar na sua veia, a eletroneuromiografia, que é um exame assim, que é bem chato, eles ficam te dando choque, às vezes botam agulha dentro da sua perna e botam choque com agulha, sabe? Mas eu quis passar aqui nesse vídeo algo pra não ficar uma coisa tão desconhecida e abstrata, porque quando eu tava, igual eu falei, nessa sensação de medo, assim, do desconhecido, eu pegava na internet, eu sabia que eu teria que fazer eletroneuromiografia, aí ia pesquisar na internet e a pessoa falava, pior exame que eu já fiz na minha vida, não sei o que. E realmente, não é legal, talvez seja o pior exame que eu já fiz na minha vida também. Só que não é uma coisa assim, que dói, que é extremamente, que não dá pra passar, entendeu? A ressonância também é mais chata do que ruim, porque você tem que ficar muito tempo parado ali, pelo menos eu fiquei, né? Porque eu tive que fazer 5 ressonâncias
ficar muito tempo parado ali, sem fazer nada, sem mexer nada, porque senão não dá certo, aí ela te pede para repetir, você tem que ficar mais tempo ali dentro, aí você não pode conversar, você não pode mexer, você não pode coçar alguma coisa que tá coçando, mas igual eu falei, quando passa um tempo, você se distancia um pouco, eu olho para trás e vejo assim, que eu passei pouco, né, pra poder voltar ao normal e estar 100% e eu tenho que ficar agradecido por isso só. Então é isso aí, você já passou por isso, será que a gente tem uma coincidência e você conhece alguém que já passou? Comenta aí nos comentários pra mim, me conta também o que vocês acharam aqui do vídeo de hoje, vocês querem que eu traga mais vídeos desse tipo, vocês gostaram? Não que eu tenha outra doença pra falar, né, mas assim, vídeos um pouco mais diferentes, formatos diferentes, que não tem muito a ver com a faculdade em si de medicina, né, mais um relato de alguma coisa, mas assim, eu acho um conteúdo interessante, eu gostaria de ver esse vídeo se eu tivesse com essa doença, né, porque se eu tivesse visto esse vídeo antes, talvez eu não sentiria tanto medo assim, tanta apreensão, tivesse visto o vídeo de alguém que teve a doença e fez, né, o vídeo igual eu tô fazendo aqui. Mas então foi isso, inscreva-se no canal aqui, caso vocês queiram mais conteúdo sobre a faculdade de medicina, sobre também preparação para vestibulares, pro Enem, caso você queira entrar na faculdade de medicina, na descrição aí tem o link para minha mentoria que eu tô fazendo pro Enem 2023, todos os alunos até agora estão 100% satisfeitos, já renovaram pro próximo mês, né, então espero você na minha mentoria, caso você tenha interesse, e por hoje então, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço de coração a quem assistiu até aqui, ficou até aqui comigo, bom descanso para vocês, um abraço e valeu!